Podemos falar numa pax oligárquica na Primeira República? Podemos falar, portanto, numa acomodação do jogo político oligárquico? Né? Em grande parte podemos, mas com muitas reticências, com muito cuidado. Né? Primeiro, por que efetivamente a República, sobretudo nos seus 10 primeiros anos, era marcada por conflitos intra-oligárquicos? Bom, primeiro, isso tem muito a ver com a Constituição do Brasil como corpo político e corpo nacional. Não dá para a gente entrar em detalhes aqui nesse curso. Isso tem muito a ver com a formação do Brasil-nação, né? Lá no começo do século XIX. O Brasil, como nação, ele nunca teve uma organicidade, né, muito grande. Quer dizer, o Estado Nacional, herdado da colônia portuguesa, que constituiu o Brasil-nação aqui, né, e as partes do Império sempre foram muito autocentradas, gerando o que alguns autores clássicos chamam de forças centrípetas, né? Ou seja, forças que jogam, né, que descentralizam vamos dizer assim, a gravidade, que jogam para fora, né, as partes que formam o todo, no caso as províncias. Né? Portanto, repito, quer dizer, essa característica do Brasil de um arquipélago de províncias isoladas, muitas vezes de si, né, e muito autocentradas, né, é uma marca que vem lá do Império. Ora, isso gerou um federalismo muito próprio, um pouco integração nacional. O que integrava aqui? Qual força política integrava a nação? O Estado Nacional ou a coroa, particularmente. As instituições monárquicas. Elas se impunham e garantiam uma coesão, né, facilitada pela língua comum, né, mas, ao mesmo tempo, com tensões políticas muito fortes entre as províncias. Né? Vale lembrar o período regencial, 1831, 1840, marcado por guerras civis terríveis, que tem como marca conflitos dentro das províncias por maior autonomia, por, enfim, hegemonia de poder, por, dificuldades de convivência com a coroa, com o poder central, no caso. Né? Isso vai, quando chega a República, olha, essa coesão dada pelas instituições imperiais deixa de existir. Repito, fim do Conselho de Estado, fim do poder moderador, fim do Senado vitalício. Portanto, a ausência de instituições tutelares do corpo político das elites regionais exigiu novas práticas e arranjos políticos intra-oligárquicos. Ou seja, as várias oligarquias provinciais tiveram que desenvolver mecanismos de convívio, ainda que um convívio tenso com o poder nacional. Entre si, quer dizer, entre os vários grupos das províncias, dentro de uma província, e do poder hegemônico das províncias em relação ao poder nacional. Então, todos esses termos aqui que vocês veem a seguir, ó, política dos estados ou política dos governadores, política do café com leite, política das salvações, são políticas que vocês verão muito na literatura, né, relacionadas à Primeira República, relacionadas a essa a tensão entre poder nacional e poder provincial, né, são respostas, né, vamos dizer assim, das elites, né, a essa nova conjuntura política. Né? Respostas que muitas vezes criam mais problemas do que soluções, mas que conseguem, bem ou mal, evitar que o país entre numa guerra civil constante entre as suas elites. Né? Eu digo guerra civil constante porque houve muitas guerras civis, né, nesse período, né, e com base social nos coronéis. Né? Mas, bem ou mal, o Estado-nação se manteve. Né? Então, começando pela política dos estados ou política dos governadores, estabelecida pelo Campos Salles, e aí eu recomendo muito a leitura do Renato Lessa, A Invenção Republicana, que é um trabalho que esmiuça, né, esse novo tipo de política. Né? O que foi efetivamente a política dos estados? Eu vou avançar um pouquinho e a gente já volta para esse slide daqui a pouco. Né? A política dos governadores, ou política dos estados, como o Campos Salles preferia, né, significava o apoio do governo federal às oligarquias regionais no poder. Né? Por sua vez, as oligarquias regionais no poder deveriam apoiar as políticas do governo federal na Câmara dos Deputados. Ou seja, eu apoio você que está no poder aí no seu estado e você, seus deputados, apoiam
os projetos que saem do Executivo. Ora, como se dá esse apoio? Não é um apoio só moral, não é só liberação de verbas, não é, enfim, que hoje ainda existe. Né? Era sobretudo através da homologação, né, de candidatos apoiados pelo poder situacionista dos estados que chegavam à Câmara, que por sua vez garantiam o reforço ao poder situacionista dos estados, ao mesmo tempo que apoiavam o governo federal. Como é que se dá esse apoio, basicamente? Através da chamada Comissão de Verificação dos Poderes e do controle da presidência da Câmara. O governo federal, o Poder Executivo Nacional, passou a ter muita influência na escolha dos membros da Comissão de Verificação dos Poderes, né, que já existia antes, né, já existia lá do tempo do Império, mas que ganha uma nova função com Campos Salles. E não só uma nova função, mas a composição e o controle dessa comissão mudam em função da mudança de regimento da Câmara, logo no início do governo Campos Salles, 1898, 99. Né? E o que era, basicamente, qual era o papel da política da Comissão de Verificação dos Poderes? Né? Era a aplicação de instrumentos jurídicos dentro da própria Câmara para impedir a eleição de deputados, enfim, políticos que eram de oposição aos partidos que controlavam os estados. Né? E como é que isso era feito? Era feito manipulando-se, né, uma série de recursos jurídicos que a comissão tinha. Né? E, sobretudo, avaliando se a eleição tinha sido, por exemplo, fraudada, se a ata seguia as regras, se os diplomas poderiam ser emitidos. Através desse controle desses recursos jurídicos e regimentais, a comissão dizia, você não pode tomar posse, você pode, mesmo que o sujeito tivesse sido eleito. Você não pode, você pode. Né? E era escandalosamente, todas essas decisões eram produtos de pura fraude e negociata política. Quer dizer, não havia coerência jurídica, não havia sequer preocupação com a lisura do processo. O que havia uma preocupação de impedir que a oposição, ou que grupos que pudessem criar problemas para o governo federal ou para os executivos estaduais tivessem poder na Câmara. Né? E, obviamente, o Campos Salles, quando lança esse modelo de política, ele está lembrando do conflito que marcou a presidência do Deodoro da Fonseca, né, entre poder executivo e poder legislativo, e que ocasionou, em última instância, a renúncia do próprio Deodoro, quando ele tentou fechar o Congresso e se impor como um poder centralizador enfim, autoritário. O Congresso reagiu, né, apoiado em várias oligarquias, e o presidente teve que se retirar. Né? Então, o Campos Salles, quando lança essa política, ele pragmaticamente estabelece um convívio à base de fraude, né, para equilibrar o convívio entre elites regionais, Congresso Nacional, Poder Executivo. Certo? Nacional, Presidência da República. Né? Então, o recado era o seguinte, fiquem no poder nos seus estados e garantam apoio aqui na Câmara que nós também faremos a nossa parte. Alguma coisa assim, ainda bem que essa situação, claro, acabou no Brasil. Né? Não, a fraude eu tenho que dizer que acabou, né? Porque também esse modelo carregava em si uma perspectiva de fraude eleitoral sistêmica. Né? E como é que essa fraude se dava? Né? À medida que o recado do governo federal era fiquem no poder de qualquer jeito. Né? Como é que se dava essa fraude? Voto de cabresto? Ou seja, o coronel mandava votar num determinado candidato, ligado a um determinado grupo político que estava no poder. Né? Aliás, os municípios eram palcos, às vezes, de guerras sangrentas por conta dessas disputas. Né? E como o voto era descoberto, obviamente, o eleitor, né, que tivesse juízo não ia votar conforme a sua consciência, mas conforme quem mandava. Né? Havia eleitores fantasmas, ou seja, eleitores que tinham morrido, mas o título de eleitor desses eleitores continuava valendo, então a mesma pessoa votava por 5, 6, né, pelos mortos, enfim. E havia a adulteração das atas. Né? Aliás, uma prática que vinha já do Império. O que era nas atas? As atas eleitorais, né? Quantos votos tem nessa urna, quem votou,
os votos coincidem com as assinaturas, né? É isso. Quando você adultera a ata, o que vale para a eleição é a ata, não são os votos em si, né? É a ata que é o documento oficial daquela urna, daquela mesa. Isso também era adulterado, né? Eventualmente, se o número real de votos não agradasse o poder hegemônico ali naquele município, naquele estado, a ata resolvia o problema, né? Mudava. Então, vejam, ao longo da Primeira República, essa fraude vinha de antes, tá? Tomar cuidado com essa ideia de que no Império não havia fraude, havia. Desde a primeira eleição que as fraudes são escancaradas, que é a eleição de 1842, né? Até 1930, todas as eleições brasileiras, via de regra, quase todas foram fraudadas, né? Então, os mecanismos de fraudes eram esses, né? Vale lembrar, inclusive, para os pessimistas, né, como eu, em relação ao Brasil, né, que o Brasil venceu a fraude eleitoral, institucionalmente, né? A partir de 1945, quando, enfim, tivemos eleições regulares, a rigor, a fraude, ela é residual, ela não decide a eleição mais. E como é que isso foi feito? Porque os brasileiros melhoraram, ficaram mais conscientes politicamente? Talvez, mas sobretudo pela criação de instituições, né, como, por exemplo, a Justiça Eleitoral, que estava fora. Quer dizer, veja, porque aí tem uma distorção de base, né? O Congresso verifica a lisura do processo, quer dizer, os interessados verificam a lisura do processo. Independente dos deputados serem honestos ou não, já tem um problema de base aí. O interessado não pode ser responsável por chancelar o processo, né? Tem que ser um olhar ad hoc, um olhar de fora para verificar a lisura. Então a política dos governadores, né, começa a dar mais poder ainda ao coronel, que já tinha um poder de fato, passa a ser um pilar dessa política dos arranjos, né, porque ele era a base do sistema, né, que passava pela estabilidade dos arranjos regionais e que, por sua vez, sustentava, vamos dizer assim, esse convívio entre as elites, né, e a manutenção de certas políticas do governo federal. Tá? Voltando aqui para o slide anterior, vejam, então a gente tem a política dos estados como uma das perspectivas de manejo dessas tensões políticas intra-oligárquicas. A outra, a famosa política do café com leite, não é? Principalmente a partir de Afonso Pena, não é? O presidente que substitui Rodrigues Alves, e principalmente, mais ainda, quer dizer, essa ideia de um arranjo estratégico entre São Paulo e Minas Gerais, o café com leite, né, fica mais forte ainda com o chamado Pacto de Ouro Fino, de 1913, né, em que essas duas grandes oligarquias resolvem barrar as pretensões das oligarquias menores, né, e fazer seu candidato, né, no caso aí Venceslau Braz, né. Mas a historiografia atualmente também questiona, né, a existência de uma política do café com leite ao longo de todo o período republicano da Primeira República, né, e que, vamos dizer assim, isenta de tensões, de conflitos entre São Paulo e Minas, né. Aí eu cito o texto que vocês têm hoje como um dos textos base da aula, que é o texto da Cláudia Viscardi, né, que está propondo uma releitura desses arranjos políticos intra-oligárquicos e defende a tese de que não dá para pensar a Primeira República só a partir dessa perspectiva da política do café com leite, né? Ou seja, São Paulo e Minas Gerais se revezando sem conflitos, ou sem maiores conflitos, né? Ela defende a ideia de que pelo menos 6 oligarquias eram fundamentais para se entender a política da Primeira República. E é do arranjo dessas 6 oligarquias que dependia a estabilidade ou a instabilidade do sistema político. São Paulo, Minas Gerais, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Bahia, né? Entendendo aí Pernambuco também, pensando também a elite paraibana, que ganha um papel muito importante, um protagonismo nacional muito importante na Primeira República, né? Então, 6 ou 7 oligarquias regionais devem ser levadas em conta na política nacional, e não apenas Rio-São Paulo. Essa é a crítica que Cláudia Viscardi faz e desenvolve no texto que vocês têm aí para a aula de hoje. Então, veja, ela reconhece um pacto que em alguns momentos existe entre São Paulo e Minas, mas ela recusa pensar que o café com leite significa a estabilidade do sistema, que, portanto, quando essa política do café com leite, né, teria sido rompida, ou seja, na sucessão de Washington Luiz, em 1930,
né, é que a Primeira República teria sossobrado, teria sido dilapidada, né, suas bases teriam sido dilapidadas. A Cláudia Viscardi questiona essa visão de que só se explica o arranjo oligárquico pela imposição, pelo revezamento das duas maiores oligarquias, né? Então, uma outra perspectiva de história política para o período, né? E uma outra política que aparece, talvez menos conhecida, né, nos textos, aí, sobretudo aí do ensino médio, né, é a chamada política das salvações, que foi uma política imposta pelo presidente Hermes da Fonseca, presidente que foi eleito em 1910, né, governou até 1914, né, militar, sobrinho neto do Marechal Deodoro da Fonseca, né, muito influente no exército, e que quando sobe à presidência promete a volta da República da Espada, como era conhecida a República nos primeiros anos, na época do Marechal Floriano Peixoto, né. Hermes da Fonseca então diz o seguinte: olha, nada disso de ficar garantindo artificialmente as elites as oligarquias dos estados em troca de apoio, né? Nós vamos impor um rodízio de poder nos estados, para que, né, porque ele entendia, obviamente, que esse arranjo favorecia principalmente a oligarquia paulista, ao fim e ao cabo, né? Então ele vai dizer não, né? Nós vamos propiciar rodízio de poder real nos estados, nem que para isso tenhamos que fazer intervenção militar, em caso de fraude eleitoral, em caso de conflito entre os grupos estaduais. Então, é o que, enfim, essas intervenções efetivamente ocorrerão, e é claro que o recado era a elite paulista, que não o apoiou, né? Apoiou o candidato derrotado, Rui Barbosa, né? Nas eleições. Mas, ao fim e ao cabo, a política das salvações também ficou muito reduzida aos estados pequenos, aos estados menos poderosos aí do norte, principalmente, do chamado Nordeste, que hoje a gente chamaria de Nordeste, né? Então, as intervenções patrocinadas pelo governo federal acabaram causando uma série de conflitos dentro das oligarquias, no Ceará, na Bahia, né? Sobretudo, né? E acabou não conseguindo diminuir o poder das grandes oligarquias, principalmente Minas Gerais e São Paulo. Quer dizer, em Minas e São Paulo, o exército não tinha condições de fazer uma intervenção militar, porque as forças públicas desses estados eram virtualmente mais poderosas, mais bem equipadas que o Exército Nacional, né? E os partidos republicanos desses estados, o PRM e o PRP, PRM, Partido Republicano Mineiro, PRP, Partido Republicano Paulista, eram agremiações políticas muito organizadas, com uma burocracia interna sofisticada e, portanto, que, ao fim e ao cabo, acabava despersonalizando o poder do coronel de base, criando um mecanismo político mais sofisticado nesses estados de manutenção dos interesses políticos. Então, a política das salvações nos estados que efetivamente dominavam, as oligarquias que dominavam a política nacional, foram ineficazes. Em compensação, criou uma desorganização, né, política nos estados, sobretudo do Nordeste, né? Mas vejam, todas essas três políticas, em grande parte, respondem a formas mais ou menos bem-sucedidas de reorganizar o convívio dos estados com o poder nacional, de reorganizar, por exemplo, sucessão presidencial, que é sempre um problema, né? Porque na monarquia não tem esse problema, né? Monarquia, né? Quem sucede o rei é o filho do rei, é quem de direito, né, cabe ao trono. Agora, numa república, né, qualquer um pode ser postulante, né? E se você não tem vida partidária organizada, né, a postulação é muito personalista ou passa por arranjos, enfim, classistas, arranjos de bases sociais, que às vezes correm por fora dos partidos, que é o caso aqui a República Brasileira, ela, na verdade, fazia convergir lideranças pessoais, partidos políticos regionalizados que procuravam organizar os interesses das elites, das oligarquias estaduais, né? Vale lembrar que nós não tivemos, ao longo da Primeira República, nenhum partido nacional significativo, né? Nenhum partido nacional significativo, né? O jogo político nacional passava pelos partidos republicanos estaduais. Houve uma tentativa de um partido nacional, o Partido Republicano Federal, né,
PRF, que existiu aí, sobretudo durante o governo Prudente Moraes, né? Final do Floriano Peixoto, governo Prudente Moraes, 1893, 97. Que foi um partido que tentou ser um partido nacional para articular, né, uma política nacional a partir dos interesses de elite, obviamente, né? Mas esse partido acabou não conseguindo se sobrepor aos partidos regionais, né, que deram o tom da Primeira República e que passam a ser alvo de crítica, né? A gente vai ver, sobretudo a partir dos anos 20. Essa regionalização da política foi uma das críticas, por exemplo, do movimento tenentista, né, que vai pensar o quê? Ou se constrói uma política nacional e nacionalista, né, ou o Brasil jamais vai deixar de ser um país atrasado. Tá? Ok? Então, atenção para a historiografia em torno dessas políticas, porque há um debate aí em curso, né, sobre a sua eficácia, o seu grau de institucionalidade, a sua, enfim, as formas de convívio que foram desenvolvidas aí no interior das elites oligárquicas, né, das oligarquias. Bom, o fato exatamente dessa tentativa de convívio entre as elites na Primeira República, a prova de que tanto a política do café com leite quanto, sobretudo, a política dos estados não foi plenamente, né, não conseguiu plenamente estabelecer uma pax oligárquica, são as diversas, né, as diversas guerras civis que o Brasil vivenciou naquele momento. Claro que aqui a pior delas, a mais grave, a mais violenta, foi a Revolta Federalista, a Revolução Federalista, 1893, que explodiu no Rio Grande do Sul, muito antes da República ter esse mecanismo, por exemplo, que foi a política dos governadores, né? Exatamente fruto do choque militar de dois caudilhos, dois líderes, né, políticos e militares, vamos dizer assim, né? Um mais ligado ao positivismo, né, e outro mais federalista, mais ligado a uma tradição que vinha do federalismo, né? Júlio de Castilhos e Gaspar Silveira Martins, né? O Rio Grande do Sul, ele tem uma história um pouco peculiar na Primeira República, porque ele foi um estado que, talvez, é o estado que incorporou na sua Constituição alguns princípios positivistas muito fortes, né? Quer dizer, o positivismo no Brasil era muito forte nos quartéis, mas no caso do Rio Grande do Sul, mesmo de São Paulo, o positivismo era muito forte nas elites civis, né? E a Constituição Gaúcha, né, ela é uma Constituição exatamente que vai, do começo da República, é uma Constituição que vai incorporar alguns princípios do positivismo, principalmente o papel do governo na regulação, na tutela de conflitos sociais e na imposição de uma educação pública, por exemplo. Isso é interessante, não é? O que explica, em parte, o fato do Rio Grande do Sul ter dado também, sobretudo as cidades, né, no meio urbano, uma expansão da educação primária que não era padrão para a época, né, no Brasil. A Revolta Federalista, ela chega até Curitiba, né? A guerra chega até os limites ali de Curitiba, a cidade da Lapa, né? E onde houve batalhas muito fortes, né? E essa guerra desorganiza a República no seu começo, no seu início, né? Porque o governo federal, obviamente, toma partido, né, de um dos grupos, dos positivistas. Então, vejo, uma guerra intra-oligárquica local que acabou tendo impacto na vida nacional, né? Seguida da Revolta da Armada, ó. No mesmo momento, no mesmo período, explode a Revolta da Armada, ou seja, a Marinha de Guerra do Brasil se rebela contra o governo republicano, comandado pelo Floriano Peixoto, né? Bloqueia o Rio de Janeiro, ameaça bombardeio, enfim, a cidade, né? Acusando o governo de ser despótico, né? E também, obviamente, a Marinha era um reduto monarquista importante, né? Então aí tem uma questão também, uma sombra que pairava na República nos seus 10 primeiros anos, que era a volta da monarquia, a restauração da monarquia, né? O governo republicano sempre lidava com essa ameaça para poder intervir nos conflitos, né? Canudos, por exemplo, a gente vai ver, teve como uma desculpa, né, de intervenção exatamente a ameaça de que aquela revolta de camponeses seria uma revolta monarquista contra a República.
Então, essas duas revoltas no começo da República, elas foram marcantes e, em grande parte, criaram uma espécie de trauma político nas próprias elites, né, que acabou suscitando aquelas várias políticas que eu falei para vocês, os arranjos, né, entre as oligarquias mais poderosas e as formas de convívio entre governo nacional e poderes regionais. Né? Por isso que Renato Lessa, ele, em grande parte, explica a política dos governadores e Campos Salles não como uma construção republicana contra o regime monarquista, ou seja, em oposição ao regime monarquista derrubado, mas uma construção, uma solução republicana, tendo em vista, tendo como contraponto o começo da República. Então era como se a própria República negasse o seu início, a sua história. Era isso que não podia ser vivido novamente. Era a ameaça da desagregação, né, nacional. Então, os vários pactos, os vários tipos de convívio, mesmo dentro de uma solução política que era prejudicial à cidadania e à própria ideia de república, né, que pressupõe liberdade pública, né, e império da lei, né, para todos. A política dos governadores exatamente fraudava isso. Né. Mesmo sabendo disso, essas elites optaram por uma solução que, pelo menos, afastava a ideia de uma guerra civil generalizada dentro da própria elite. Tá? E vejam, repito, não é uma guerra civil marcada por conflitos de classe, como às vezes a gente analisa na história, né? Mas era uma guerra civil marcada por visões distintas do que deveria ser a política nacional, como deveria ser a organização do Estado Nacional. Né? Quer dizer, não havia propriamente separatismo, mas havia uma espécie de força, né, que desagregava a política nacional. Ok? E vejam, esses conflitos entre oligárquicos, principalmente na época da política das salvações, né, vão continuar existindo. Né? Eu cito alguns aqui, os mais importantes, significativos. Né? Revolta de Juazeiro, né, que tem como um dos protagonistas o Padre Cícero, famoso, né? Era um chefe político, era religioso, mas também era um chefe político local. Né? Revolta da Princesa, na Paraíba, Revolução Libertadora no Rio Grande do Sul, o Levante Sertanejo na Bahia. Todas essas revoltas envolveram o quê? Disputas de coronéis, né? Ou de caudilhos, né? No caso do Rio Grande do Sul, como eram conhecidos os potentados locais.